Em 2019, uma mulher foi assassinada a cada 7 horas, tendo como motivação a violência doméstica ou desprezo em razão do gênero. A lei que define o feminicídio completa 5 anos, mas os números demonstram que o país ainda tem um longo caminho a trilhar na promoção do equilíbrio dos papéis de homens e mulheres na sociedade. Para discutir este cenário e como o Legislativo pode avançar no tema, eu converso com as deputadas Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vindas ao Câmara Debate. Muito obrigada pela oportunidade. Começo perguntando à deputada Benedita. Ainda hoje existe alguns setores que criticam essa tipificação do feminicídio porque consideram que deveria ser tratado como um homicídio, assim como outros crimes que ocorrem contra as mulheres. Por que a necessidade de se tipificar o feminicídio, deputada Benedita? Porque nós somos o 5º país do mundo em feminicídio. E as legislações que nós tivemos até então, elas não foram capazes de dar conta, porque tem um projeto cultural existente, né, nos seres humanos que faz parte também, né, desse seu comportamento em relação às mulheres. Então, se você não criminaliza, se você não pune, se você não tem nenhum instrumento que desconforte o agressor, a mulher vai ser sempre violentada. É violentada em casa, é no trabalho, é na rua. A violência se dá de várias formas. Então, a mulher precisa ter essa proteção. Nós tivemos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? E a Lei Maria da Penha, ela vem exatamente simbolizada na violência doméstica. E apesar da Lei Maria da Penha, e foi um movimento fantástico no Brasil, as instituições, todas elas, né, a maioria delas, se adaptando à Lei Maria da Penha, mas nós vamos ainda ver o Brasil como o 5º no mundo em feminicídio. Nós vamos ver o Brasil como o maior em violência doméstica. Nós vamos ver o Brasil em maior violência na relação do assédio, do trabalho, do estupro e coisas dessas ruins dessa natureza. Então é preciso criminalizar. Deputada Ângela, desde que foi caracterizado o feminicídio, a lei inclusive tipifica claramente as situações em que é feminicídio, esses números não param de aumentar. É apenas a subnotificação ou a gente tem um aumento aí na violência contra a mulher nos últimos anos? Eu entendo que todas as estatísticas mostram o aumento. E aí eu venho questionar exatamente o papel do Congresso que deu o passo necessário para esse avanço com a Lei Maria da Penha, que hoje já tem uma proposta de alteração da Casa, da Secretaria da Mulher, mas mostra que a lei pela lei não resolve o problema. Há necessidade de se discutir uma política de proteção à mulher, fazendo com que estados e municípios possam ter todo esse processo de monitoramento e garantia da tranquilidade da mulher no momento em que ela denuncia e que ela retorna à casa e que muitas vezes volta a ser agredida ou ameaçada, retorna à delegacia para fazer com que esse processo não caminhe. Eu cito um exemplo agora do mês de fevereiro, no início das aulas no município de Florianópolis, e isso independente de classe social. E esse exemplo mostra exatamente o que acontece de assédio e de ameaça do cidadão e que não tem ali o problema econômico, que muitas vezes a mulher não denuncia ou retorna à delegacia para tirar a denúncia, exatamente porque ela não tem capacidade de sobrevivência econômica. Né? Essa era uma diretora de escola que fez a denúncia 2 vezes na delegacia e retirou essa denúncia. Quer dizer, ela tinha um entendimento, ela é uma pessoa realmente do nível de conhecimento maior do que várias mulheres que sofrem esse tipo de situação,
e retira a denúncia. Essa situação é que há necessidade de nós analisarmos e avançar na necessidade da serenidade de um processo para que essa mulher tenha a proteção. Ela foi morta dentro da escola, na frente do seu filho. Quer dizer, e o que mais nos impressiona dentro das estatísticas e dos trabalhos que nós viemos analisando é que a causa-morte não é o tiro, né? Não é a faca, né? Que o estrago desse processo é bem maior do que, às vezes, um tiro que ela pode realmente sobreviver. Então, há necessidade, né, automaticamente, do governo federal na definição dessa política, ouvindo os estados e municípios. Não adianta sair com o processo de política nacional de proteção à mulher de um estágio acima daquele ambiente onde o crime acontece. Então, a capacidade de ouvir, e hoje nós temos vários mecanismos que facilitam esse ouvir, para, em cima de dados e informações, esses dados vierem a formar conhecimento para a tomada de decisão. Eu acho que esse processo é um processo difícil, mas é de fundamental importância para que nós possamos avançar naquilo que a lei propõe, né? No avanço que a legislação propõe, embasar essa política em cima dos dados e informações para que nós possamos realmente ter, no Brasil, uma política nacional de proteção à mulher. Deputada Benedita. O seguinte, que eu concordo plenamente, mas nós precisamos ter os equipamentos necessários, sim, nos municípios, porque é lá que acontece, é lá que as pessoas moram. É preciso que as prefeituras estejam equipadas, que esse projeto, que é nacional, ele possa se tornar municipalizar o que a senhora os vê que instrumentos. falta na maior parte dos municípios? Olha alguma coisa que ainda... Falta a estrutura, né? Casa de proteção, por exemplo. São poucas criadas pelo governo federal, mas são muito poucas para fazer esse atendimento. Nós ainda temos mulheres que não vão, além dessas que elas não vão, medo, com vergonha. Elas não vão com medo, com vergonha, algumas vão e são convencidas a retirar é o caso dessa professora. Né? Outras têm que voltar para casa porque tem filho, não tem para onde ir. Então, precisa criar, quando eu digo que nós precisamos desses equipamentos para dar essa proteção a essa mulher, porque uma mulher que apanha, que é queimada, que o marido dá soco, facada, tira o olho, como essa mulher volta para casa? Como é que ela volta para casa? Ela precisa ter uma outra proteção. Também não basta que o Estado diga, olha, você tem direito, nós vamos condenar esse sujeito, tá? Mas e ela? Qual é a situação dela? Então é preciso, né, que além de monitoramento, nós tenhamos equipamentos que nós possamos dar a maior segurança a essa mulher, inclusive de atendimento. Porque em muitos casos, por exemplo, no caso de estupro, a mulher tem muita dificuldade de chegar e dizer que é um estupro, porque alegam para ela que é um consentimento, porque como pode entre o casal haver uma questão de estupro? Olha, mas se não há consentimento, então é um estupro. Então, é importante que a gente tenha esse equipamento, que as delegacias também tenham, não basta ter mulher na delegacia, não é isso que eu digo. Eu digo, tem que ter delegacia das mulheres, mas com mulheres formadas, qualificadas, para fazer esse tipo de atendimento e dar essa proteção. Porque não tem coisa pior, você já está assim, aí você chega numa delegacia, tem uma mulher que quer te convencer... Às vezes tem um homem que atende. Né? E o homem que te atende é muito difícil. Vocês acham que a lei ainda deixa muito no julgamento de quem atende a mulher, se aquilo é uma violência ou não? Essa questão de, às vezes, o funcionário do Estado, da Prefeitura, tentar convencer a mulher de que não deve denunciar? Sem dúvida. Por isso a necessidade do preparo desse profissional que atende essa mulher para o encaminhamento. E aí eu gostaria de corroborar com o que a deputada Benedita coloca, no momento do estupro.
né, o trauma causado a essa mulher. Então, esse atendimento não é única e exclusivamente a retirada da mulher da sua família ou qualquer outro tipo de violência dentro dessa estrutura necessária, por isso a necessidade de política, definição de ações para que nós possamos realmente protegê-la. Mas tem o trabalho psicológico que há a necessidade de fazer para que ela possa superar o trauma e levar a sua vida de maneira adequada. Então, é um processo multidisciplinar de atendimento a essa mulher para que realmente ela volte à convivência social, superando esse trauma que foi da violência. Mas eu me preocupo muito, além dessas colocações da Benedita, né, do tipo de atendimento que ela recebe na delegacia. E como é que ela vai à delegacia? Porque tem muitas mulheres, jovens, que o processo acontece, ela esconde da própria família, com medo da denúncia, com medo da avaliação que a sociedade coloca numa situação delicada e de não possibilidade de convivência. Por isso, a estrutura das delegacias da mulher, acompanhando esse processo de ação que cabe, né, aos municípios, mas que há necessidade do apoio financeiro para a instalação desses mecanismos para que ela realmente possa ter um resultado positivo. Agora, deputados, no momento que nós vivemos de restrição orçamentária, como resolver esse gargalo que precisa de investimento do setor público e não há dinheiro? Olha, é uma questão de decisão política e de prioridade, é o que eu penso. No caso em que o país não tenha dinheiro, ele tem que ter prioridade. E prioridade é para a vida. Não existe outra prioridade maior do que a vida das pessoas. Porque é muito ruim quando nós retiramos alguma verba que possa dar proteção. Aí, como a deputada está dizendo, nós vamos ter só uma lei, mas nós não vamos ter condição, a lei pela lei. Então, nós somos legisladores. Então, o executivo tem um papel muito importante. E, na questão orçamentária, você tem também que garantir no orçamento da União os recursos a serem repassados para os municípios que tratem única e exclusivamente de políticas para as mulheres, contra a violência às mulheres. E o fundo de combate à violência contra a mulher? Está previsto nessa alteração da lei. Eu entendo que há necessidade, sem dúvida, dessa colocação da importância do governo federal com verbas necessárias para que os municípios possam executar a polícia. Mas se houver uma decisão do prefeito, como priorizar esse trabalho, a própria estrutura da prefeitura, eu posso falar aqui com relação a uma prefeitura maior, e eu acho que nesse processo pode haver um consórcio de municípios, para que nesse consórcio nós possamos ter essa estrutura atendendo municípios menores e com a estrutura de cada um desses municípios fazer acontecer. Eu entendo que é uma atitude, sem dúvida, dos administradores priorizando esse processo. Ainda falta essa prioridade, né? Agora, deputada, a senhora falou do caso, um exemplo que a pessoa denunciou e acabou retrocedendo na denúncia. Isso é o que mais acontece. E às vezes, muitas vezes, a mulher fala, até então, meu casamento estava bem e de repente meu marido começou a ficar violento. A mulher tem dificuldade ainda de se ver nesse ciclo de violência que começa com violência, às vezes, moral e depois vai numa escalada? A senhora acha que a própria mulher ainda tem dificuldade de identificar isso, deputada Benedita? Tem, pelas condições que estamos colocados. Não é uma questão de classe social. Umas sofrem mais ou menos violência, mas sofrem violência. Você vai, que a estatística coloca, que também tem a questão da violência contra a mulher, ela se dá em diferentes níveis, né? Se ela é pobre, porque a gente tem que considerar isso, tem uma violência que é... Tudo é violência, mas ela é mais acirrada. A estatística comprova, inclusive, que entre as mulheres violentadas, todas nós, mulheres negras, brancas, indígenas, 60% dessas mulheres são mulheres negras.
Porque mesmo as mulheres ricas, quando elas são violentadas, entra também no seu consciente outras coisas que não entram para a mulher pobre. Porque ela tem uma família que presta muito mais conta à sociedade. Né? Uma família que vai, mas é um horror esse casamento, essas coisas, não pode, vamos calar, vamos ficar por aqui. Então, a família pobre, isso vem desde a escravidão, ela acaba, né, absorvendo esses valores culturais. Então, o que acontece na violência das mulheres ricas, acontece muito mais acirradamente nas mulheres pobres. Então, é preciso realmente que nós tenhamos esse conhecimento, não basta você, né, ser uma delegada que faça um bom atendimento. É preciso que você esteja qualificada para tal, senão você torna aquela pessoa que vai convencer, né, a você que não é melhor. Por quê? Porque também a delegada precisa ser preparada, porque também a delegada, ela absorve essa cultura, que é a cultura do machismo, que é uma cultura histórica, centenária, milenar, né, que a mulher passa. Deputada Ângela, como mudar essa cultura? Por onde começar? Política. Atitude política, não tenho nenhum receio em afirmar. Dentro desse processo da definição da política, com a estrutura necessária nos municípios, apesar das delegacias serem de responsabilidade do Estado, essa afinidade de trabalho com o governo federal definindo a política, definindo os recursos necessários para essas estruturas, exigir dos estados e municípios também a alocação de recursos para que essa estrutura possa ser realmente implantada e a atitude de proteção à mulher é de fundamental importância. E as próprias secretarias da mulher e do próprio Ministério Público, porque o segundo passo, onde essa mulher é atendida, há necessidade de uma equipe multidisciplinar, principalmente psicólogo, para que entendam essa situação e, com base nos dados e nas informações colhidas, o seu parecer possa ser um parecer embasado nesse conhecimento que é formatado ali, nesses dois órgãos anteriores à decisão final. Agora, deputada, a gente falou um pouco sobre essa discricionariedade aí do primeiro atendimento. Um estudo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o IPEA, demonstrou que isso se repete na Justiça, que no momento dos julgamentos de casos de violência doméstica ou feminicídio, o perfil dos juízes interfere no resultado dessas avaliações. Aquilo que eu coloquei, na própria delegacia, no Ministério Público, ter essa estrutura multidisciplinar para poder analisar a situação de cada uma das mulheres e embasar a decisão do juiz. Isso é de fundamental importância. Nós temos, né, já uma estrutura do judiciário com unidades específicas para o atendimento da mulher, da violência, mas até que ponto essa interdisciplinaridade existe ou só é única e exclusivamente os advogados, os desembargadores, sem essa estrutura de analisar e entender o contexto em que essa situação se insere. Deputada Benedita, essa relação com o judiciário. Olha, essa relação com o judiciário, eu quero só dar um testemunho. Eu fui convidada, né, pelas defensoras públicas para uma palestra sobre mulheres, né? E perguntei quais são os casos que chegavam lá de violência contra as mulheres. E recebi uma seguinte resposta. Isso do Rio? As defensoras do Rio? Ou era um processo nacional? Não, de defensoras. Nacional. E na minha mesa, lógico, elas disseram o seguinte: violência contra a mulher você encontra em todos os lugares. E nós aprendemos a lidar com isso fazendo a nossa própria defesa. E, por conseguinte, saber fazer um bom acompanhamento, um bom monitoramento daquelas pessoas que nos buscam. E ela dizia, porque tem a humilhação, tem a perseguição,
Tem o assédio, que é uma coisa bárbara, tremenda, né, que acontece, e tem gente que leva ao suicídio, agora com essa história de fake news, que também está ajudando muito, não é? O fake news, né, contra as mulheres, é uma coisa tremenda, uma coisa incrível. Nas redes, você... Um linchamento moral. Linchamento moral das mulheres. Coisas que cabe única e exclusivamente, né, numa sua relação conjugal. Aí não é uma violência digital que você também está sofrendo nos dias de hoje. Então, é importante que nós tenhamos todo esse aparato, né, que nós tenhamos a defensoria, que nós tenhamos como uma delegacia, que nós tenhamos uma justiça que seja ágil, porque muitas das vezes as coisas acontecem, porque como vai lá você... Hoje nós temos 5 mil processos de feminicídio em tramitação, e aí alguns deles, quando você encontra ali, já morreram, as pessoas já foram mortas, já mataram, porque já foi uma vez, foi duas, foi três, e ela foi ali absorvendo aquilo. E tem um momento, que até fez uma pergunta, eu digo, qual é a reação das mulheres? Não tem jeito. A maioria das mulheres não se submetem a isso. E é inexplicável. E aí tem um papel, que é uma outra violência à mulher, é quando a sua filha é violentada pelo seu pai ou pelo padrasto. E que a guarda fica com o pai. É uma outra, duas, né? Sofre 2 processos de violência tremendo. E os órfãos do feminicídio, deputadas? A senhora citou um exemplo em que a mãe foi morta na frente do filho. Como que o Estado está preparado para acolher essas crianças? Eu entendo que, na minha opinião, né, a família que tem uma renda maior, de repente o avô ou outro irmão pode abrigar essa criança. Agora, há necessidade de uma... por isso é que eu digo, a definição da política é de fundamental importância com as informações necessárias. Esse é um caso. Quer dizer, há necessidade de lá no município, onde a situação acontece, ter também o abrigo para essa criança e o encaminhamento, não pode ficar no abrigo de maneira indeterminada, né? Até que ponto essa criança pode voltar ao convívio da sociedade de maneira legal. Como? Até que ponto nós possamos trabalhar lá na favela, lá numa situação em que a família não tem como abrigá-la, como é que esse processo pode ser encaminhado para que o trauma à criança possa ser o menor possível. Deputadas, agora, o acompanhamento a essa criança é de fundamental importância, né? Nós vivemos essa situação constante que nas favelas, por exemplo. Segundo um fórum de segurança pública, cada feminicídio deixa 2 órfãos. Deixa 2 órfãos. E aí, para onde vão essas crianças? Porque são famílias pobres, que ninguém... Aí fica com a avó, mas a avó já está bem idosa. E aí, como é que... Aí não tem nenhuma fonte de renda, né? Nem fonte de renda e nem acompanhamento psicológico. Essa é a verdade. Deputadas, a gente está chegando no finalzinho, aí eu queria que as senhoras falassem em 30 segundinhos as expectativas de votação de leis ou modificações aqui que a Câmara pode levar adiante para mudar esse quadro. Deputada Ângela Minha. Eu entendo que esse projeto de lei da Secretaria da Mulher, encabeçada pela deputada Dorinha, ele deve ser analisado, né, por todo o grupo de mulheres, mas principalmente uma ação do grupo de mulheres no parlamento para a definição da política nacional de proteção à mulher, fazendo com que nessa política se defina ações necessárias para essa proteção. Eu acho que o PNUD mostra bem os 7 itens de proteção à mulher que são fundamentais nessa definição da política. Isso aqui é da ONU, né? Quer dizer, a segurança econômica, porque muitas mulheres retiram ou não denunciam exatamente que elas não têm a autonomia econômica para fazê-la. A segurança alimentar, né? A segurança sanitária, a segurança ambiental, a segurança pessoal, a segurança comunitária
e a segurança pública, quer dizer, aquilo que a Benedita insiste, de ter as estruturas de governos para essa proteção. Eu entendo que isso aqui já está definido, é só fazer com que isso entre nessa política nacional e automaticamente os recursos necessários para que os estados e municípios implantem esse processo de segurança da mulher e fazendo com que o próprio judiciário tenha a agilidade necessária para facilitar, né, a introdução, a implementação do processo de segurança a essa mulher. Mas o que mais me preocupa é exatamente o trabalho com a mulher agressora, a partir do momento que ela faz a agredida, que ela faz a primeira denúncia, retira, faz a segunda, retira, esse caso tem que ter um olhar especial para a garantia dessa segurança e até que ponto e por que essa mulher está retirando a denúncia. Eu entendo que esse é um processo muito delicado, difícil de trabalhar, mas necessário. Deputada Benedita, qual a sua expectativa? Que a minha expectativa é que todas essas coisas aconteçam, né, que nós tenhamos uma política nacional e evidente, mas aqui a deputada nos falou do consórcio, né, é importante que a gente também tenha um conselho, o conselho que se crie para dar essa proteção, porque os órgãos não falam entre si. Então, você tem uma delegacia, aí depois você tem que ir aí você vai para o Ministério Público, médico legal, o exame, mas você perde muito tempo ali. Então, por isso que tinha que ter essa estrutura que fizesse com que essa mulher, em 24 horas, tivesse todos os resultados necessários para que ela fosse, pelo município, protegida, né, amparada e acompanhada, no caso até de violência que leva à morte dos filhos ou da mulher, e que nós possamos também ter e garantir esse chamado recurso orçamentário. Não pode ter uma política nacional que você não tenha a sua rubrica orçamentária para ela. E nós temos essas dificuldades. Nós temos boas ideias, né? Pensamos bem, está corretíssimo, os nossos projetos estão corretos, né? Unifica os pensamentos das mulheres, mas falta o recurso. E é isso também que nós precisamos, enquanto legisladora, essa é a minha expectativa, poder garantir esse recurso e descentralizá-lo, fazer com que ele seja fundo a fundo. Obrigada, deputadas. O Câmara Debate fica por aqui. Nós conversamos sobre feminicídio com as deputadas Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. E você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Até mais.